Vamos continuar hoje falando sobre línguas. Vamos fazer uma oração primeiro. Senhor Deus, nós mais uma vez queremos colocar nossos corações diante de Ti e que o Senhor possa me usar como instrumento nas Suas mãos. O Senhor possa estar iluminando o meu coração e o coração dos irmãos também, para que possamos, Deus, entender, ouvir com atenção e o dom do Espírito possa nos fazer a entender apropriadamente, Deus, esta palavra. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esta é a segunda mensagem desta série de mensagens que estamos ministrando sobre línguas, sobre o Espírito Santo. Então essa é a segunda, vai ter mais aí umas 3 ou 4 ou 5. Então uma série de mensagens sobre língua e sobre o Espírito Santo. A mensagem de hoje é a segunda. E mais uma vez, queria dizer aos irmãos que por hora eu ainda não vou lançar mão de muitos textos da Bíblia. Isso nós vamos fazer na terceira mensagem. Na terceira aí então eu vou mostrar tudo onde está na Bíblia, tudo em relação a tudo que eu já tenho falado aqui, né? Porque são muitos pontos, irmãos, são muitos. Então, para não deixar nenhum para trás, eu primeiro estou dando uma repassada assim, depois eu vou voltar e vou começar a mostrar tudo onde está na Bíblia. Vai ser na terceira mensagem. Amém? Então vamos começar. Começar por um ponto também bastante importante. Irmãos, toda vez, guarde isso no seu coração, preste bem atenção. Nós reconhecemos que Deus em algumas oportunidades enviou anjos para falar com o homem, e enviou anjos e anjos, né, vieram em missão em nome de Deus. Mas gostaria de lembrar os irmãos, todas as vezes que esses anjos vieram, eles falaram na língua do homem. Entendeu? Então quero dizer uma coisa a vocês. Se Deus enviar um anjo hoje lá para Israel, como fez no passado, para falar com alguém lá, esse camarada vai falar na língua de Israel. Esse camarada não, esse anjo vai falar na língua de Israel. Ainda vai respeitar a cultura de Israel, exceto em alguns casos que a cultura bate de frente com a palavra. Prestou atenção? A Bíblia, ela foi escrita para os judeus, e por isso a gente muitas vezes, para entender bem a Bíblia, uma coisa muito importante também é a gente entender um pouquinho, estudar a cultura dos judeus, porque Deus respeitou não só a língua, mas até a cultura, exceto quando a cultura, né, discorda com os princípios da palavra, aí Deus não respeita. Mas Deus respeita a cultura. Sabe por que cultura é bom? Manter a cultura é bom, né? Sabe por quê? Quando um povo ele muda muito a sua cultura, daqui a 100 anos, a sua cultura mudou totalmente, às vezes os princípios da palavra se perdem junto, sabia? Eles se perdem porque até as expressões, até a linguagem muda, veja como dificulta até a palavra às vezes, entendeu? Então, Deus não tem nenhum problema com a cultura, muito pelo contrário, Deus é totalmente a favor da cultura, contanto que ela não confronte com a palavra de Deus. Amém? Né? Então Deus, se Ele vier aqui hoje, enviar um anjo para falar conosco aqui, sabe qual a língua que Ele vai falar? Português. Para ser mais específico, português no sotaque de brasileiro, não português no sotaque de Portugal. Entendeu? Deus enviar um anjo hoje para Portugal, vai falar português com sotaque de Portugal. Você está pensando que eu estou brincando, que eu estou com gozação? Não. Que não é coisa de gozação, não estou brincando, é sério. Ele vai falar no nosso idioma exatamente, você entendeu? Do jeito que a gente fala. Se Deus for falar com você, ou um anjo que venha da parte de Deus, é assim que ele vai falar. Agora aí, será que existe língua dos anjos? Irmãos, eu não vou dizer que não existe, porque o texto lá de Coríntios, né, o único que tem essa expressão língua dos anjos, ele fala, se fosse possível falar a língua dos anjos, parece que é impossível, mas dá a entender que existe uma língua de anjos. Mas qual que seria a língua de anjos? Irmão,
o anjo fala todas as línguas da face da terra. Qual que é a língua do anjo? O anjo fala todas as línguas. Não vamos entrar nessa questão, que língua que os anjos falam entre eles lá, porque isso não tem na Bíblia, e aí não tem jeito, né? Vamos nos deter apenas àquilo que tem na Bíblia, apenas aquilo que a Bíblia expressa claramente. Irmãos, uma segunda coisa que nós precisamos estar bem atentos, mas muito atentos, isso é muito importante, isso é um erro muito, muito, muito infantil, que infelizmente, na igreja, pelo menos na igreja brasileira, eu penso que não é nem só na brasileira, eu penso que até deve ser no mundo assim, mas em especial na igreja brasileira eu tenho certeza que é assim. É um erro muito, mas muito, mas muito infantil. Muito infantil, né? Achar que os dons determinam quem é mais espiritual e quem é menos espiritual. Quem tem muito dom é mais santo. Quem tem muito dom é mais, próximo de Deus. Então, esse é um erro muito grave e muito infantil, porque existem muitos textos na Bíblia que são claros em relação a isso, claros, que não são polêmicos, não são duvidosos, eles são muito claros. Então, o que acontece? Quem entende assim, que quem tem muitos dons é muito espiritual, é alguém de primeira categoria, quem entende assim, simplesmente são pessoas que não conhecem o básico do básico da Bíblia, simplesmente isso, porque existem esses textos, eles são bem claros. Eu vou ler apenas um, e esse é o único texto que eu vou ler hoje, a menos que o Espírito me convença a ler outro, a mais antes de terminar, mas pelo menos a minha intenção inicial é de ler somente este texto na pregação de hoje. Mas eu repito, na próxima mensagem eu vou ler muitos textos, muitos versículos, muitos. Eu vou mostrar bastante onde está escrito tudo o que eu estou ministrando nessa série de mensagens a respeito de línguas, a respeito dos dons e do Espírito Santo. O texto que eu vou ler é Mateus 7, de 20 a 23, diz assim: assim pelos frutos os conhecereis. Bom, é pelos frutos que você conhece a árvore, isto é pelo caráter que você conhece o homem, e não pelos dons. E aí o texto em seguida diz, no versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que é? O caráter, é a obediência. Isso é que prova quem é mais espiritual, quem é mais maduro. É o seu caráter, é a sua obediência. Obediência a quem? Obediência à palavra de Deus. E a palavra de Deus acarreta também em obedecer outros também. Quem obedece à palavra de Deus, obedece patrão, obedece pai, obedece mãe, obedece pastor, obedece o líder do PG, E essas pessoas que não são cristãs, também a gente obedece. Se ele é o patrão, tem que obedecer. Lógico, você não vai obedecer se ele der uma ordem que seja ilícita, aí não. Mas ele vai falar, faz aquele serviço lá para mim. Não, só obedeça a Deus. Mas peraí, mas ele está te pagando, você está sendo infiel. Então, seguindo, versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que significa praticar a iniquidade? A palavra iniquidade no original significa trabalhar fora das regras. Não me lembro muito bem se é correr fora das regras ou trabalhar fora das regras, que é mais ou menos a mesma coisa. Trabalhar fora das regras. Então, iniquidade é um pecado, mas que tipo de pecado? É um pecado que geralmente quem comete é o cristão. Porque se é trabalhar fora das regras, o pessoa do mundo não trabalha para Deus. Quem trabalha para Deus é o crente, correto? Ou aquele que está na igreja. Ele pode até não ser nascido de novo, mas ele está na igreja. Então, ele está trabalhando fora das regras, ele está cometendo uma iniquidade.
né? Então, iniquidade é um pecado, mas é um tipo de pecado. E qual o pecado que é? Trabalhar fora das regras. Você não está fazendo uma coisa pecaminosa, não está adulterando, não está roubando, está fazendo a obra de Deus, mas não está fazendo do jeito que Deus mandou. Né? Então, isso que define claramente que é a iniquidade. Então, ele diz no versículo 22, então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Existe alguém debaixo da terra, de cima da terra, ou na terra, ou em qualquer outro lugar, aonde alguém que Deus não conhece? Existe? Não e não e não. Não existe. Mas então o que Deus está querendo dizer quando ele diz não vos conheço? Ali no original nós temos que traduzir aquilo ali, eu não reconheço as suas obras, eu não aprovo o que está sendo feito. Eu não reconheço você como meu servo. Porque conhecer, não existe ninguém que Deus não conhece. Deus conhece a todos, aqui ele não reconhece. Agora olha lá o versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Profetizado, ó. Alguém pode profetizar em nome de Deus e não ser crente. E também em teu nome não expelimos demônios. Olha, alguém pode expulsar demônio e não ser nascido de novo. Ser falso profeta, expulsar demônio, pode profetizar e pode expulsar demônio, entendeu? Agora, se a pessoa trabalha fora das regras, ele é um falso profeta, ele é um falso crente, concorda? Ele é um falso crente, mas ele está no meio da igreja, ele está trabalhando para Deus, mas ele está trabalhando fora das regras, ele é um falso crente. Agora, e pastor, mas se ele está trabalhando fora das regras porque ele não sabe, por enquanto ele está sendo instrumento ali para uma falsa palavra, mas ele tem tempo de se converter ainda. Deus, se ele for realmente, né, tem um chamado de Deus ali, Deus vai encaminhar ele, antes de morrer ele vai entender o que é correto, entendeu? Mas o problema é que, por enquanto, ele está sendo, né, por isso que nós não podemos dar o veredito final, porque, esse aí vai para o inferno, eu não sei. No momento, se ele continuar fazendo o que ele está fazendo aí, ele vai para o inferno, vai queimar no fogo do inferno. Mas eu não sei, ele pode se arrepender, né? Por isso que o juízo final só pertence a Deus. Nós temos que julgar todas as coisas. Mas o que não pode é julgar levianamente e também não podemos fazer o juízo final. Porque, né, a pessoa ainda pode se arrepender. Embora tem muitos casos que eu acho que é muito difícil. Ministrei aqui sobre a história da igreja. Em 2000 anos, quantos papas mais ou menos nós tivemos? Quantos? Vamos colocar em torno de 10 anos em média cada um. Teve papa que foi um ano só. Teve papa que durou 15, 17. Então, vamos colocar em média 10 anos cada papa. Em 100 anos seriam 10 papas. Em 2000 anos, não dá 2, dá 1500 anos, porque o primeiro papa foi chamado de papa no ano 528, acho. Então seriam 150 papas. Olha aqui no meu olho. Só uma perguntinha para você. Só uma só. Quantos você ficou sabendo que se converteu? 2? 1? 6? 10? Meio? Teve uma meia conversão? Nem meia não teve. Entendeu? Então, ainda que o juízo final só pertence a Deus, mas tem alguns casos, não tem como a gente não imaginar que esse cara aí não foi chamado. Porque eu creio que aquele que foi chamado por Deus não nos permite chegar e, né, tão longe assim. E se aprofundar tanto assim no caminho errado. Eu creio nisso. Então, irmãos, essa coisa aí de achar que quem tem dons é mais espiritual que o outro, é cheio do Espírito e tal, é um erro assim muito infantil, né? Eu reconheço que em toda essa doutrina, eu citei aqui uns 20 pontos, aqui esses dias na outra pregação, vai ter mais uns 15 ou 20 hoje, entendeu? E tem aí uns 2 ou 3, irmãos, que eu concordo. Eles não são bem claros na Bíblia, mas é uns 2 ou 3, ou se for 4 é muito, irmãos. Não são bem claros na Bíblia, realmente, entendeu? Eu não duvido. Pastor, se pode cortar a mão, foi não. Entendeu? Não são assim tão
tão claros, mas é uns 3 ou 4 para 35 que está bem claro. O que acontece? Uma coisa que tem me chamado muita atenção é o seguinte: as pessoas, elas não estão muito preocupadas com a verdade. As pessoas, elas são muito partidaristas, né? Eu tenho meu partido, eu sou dessa turma, e não interessa se está certo ou se está errado, eu sou dessa turma, eu nasci nessa turma aqui. As pessoas, elas são partidaristas. Prestou atenção? Sabe a pesquisa para presidente, quantos por cento o Lula tem de pesquisa hoje? 37%, entendeu? Com 20% é nulo e em branco, indecisos. Então, dos votos válidos, como dizem, não é, da eleição, seria quase metade da população brasileira. Quase a metade, quase 50%. Pergunto eu a você, né? Ele foi julgado por um juiz de primeira instância, que ninguém tem o que falar do homem. Estão procurando para tudo quanto é lado, ver se acha um defeito para botar no homem, para ver se acha uma coisa para acusar o homem, que é o Sérgio Moro. Ninguém consegue encontrar nada. Foi julgado por Sérgio Moro. Bom, tudo bem, a gente sabe que o homem é homem, ele pode ter julgado errado. Mas agora ele foi julgado por 3 desembargadores. E todos concordaram, não só concordaram, aumentaram ainda a pena. Entendeu? A mídia está falando o tempo inteiro que ele vai ser julgado agora por um outro, ele tem 12, 13, 14, 15 processos, todos mais ou menos nesse nível. E agora vai começar o julgamento de um outro que diz que as provas são muito mais claras, que é do sítio de Atibaia, que as provas são muito mais claras. Entendeu? A mídia está falando o tempo todo. Agora, esse outro julgamento, as provas são mais claras, são mais contundentes, são mais fortes. Entendeu? Mas mesmo que não tivesse esse outro, ele já foi julgado por um juiz e 4 desembargadores. E esse tribunal do Rio Grande do Sul, não é por ser da minha terra, mas tem fama que é justo, que é correto, que é, entendeu? Tem essa fama ainda por cima, né? E olha, e todo mundo quer votar no homem ainda. As pessoas não estão preocupadas. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa agora, forte, pesada e muito forte. Eu nunca falei isso na minha vida. O brasileiro, entendeu? Uma grande parte dele, é lógico que eu não posso falar que são todos, uma grande parte do brasileiro, uma grande parte, e muitos cristãos que estão dentro da igreja, são tudo ladrões, o povo brasileiro, por isso que eles não têm problema de ter um líder ladrão, é tudo ladrão, e alguns que não roubaram porque não teve oportunidade, se tivesse oportunidade, roubava. Esse povo que quer votar no Lula é tudo ladrão. Quem é ladrão não tem problema, ele tem um líder que rouba. Contanto que ele dê cesta básica para nós, qual é o problema? Ele rouba, nós também roubamos. Para o povo brasileiro, roubar não é uma coisa grave, todo mundo rouba. É forte? Mas eu quero ver alguém ter coragem de falar para mim que eu estou mentindo, que eu não estou falando a verdade. Né? Então o que acontece? O povo é muito partidarista. Não quer saber se está certo. E a palavra de Deus ensina a gente a ser fiel, irmão. Ser fiel à palavra. Andarmos de acordo com a palavra. Jeremias passou a sua vida inteira pregando a verdade, ninguém ouviu, ninguém converteu, mas ele continuou sendo fiel à palavra, entendeu? E poderia o caso mais explícito aí, mais maior ênfase aí é Jeremias, mas teve muitos outros que pregaram. Na Bíblia não ninguém, não é só ganhou a família dele, não ganhou ninguém para Jesus. Não só a família dele, 100 anos de trabalho.
100 anos de pregação, não é? Só converteu a família. Só converteu 6, 7 pessoas. 8 com ele que estava na arca. Então, não sei direito quantos que era, mas acho que era 7, 8. Então, só a sua família, irmãos. Irmãos, é sério isso. Então, dons não tem nada a ver com santidade, não tem nada a ver com ser espiritual, não tem nada a ver com ser alguém superior, não tem nada a ver. Até mesmo porque eu não sabia, irmãos. Mas eu, nesses estudos agora, essa semana, fiquei sabendo uma coisa. Mas eu ouvi dizer que os hindus, essa religião do hinduísmo, é onde mais tem milagre, é a religião que mais faz milagre. Milagre de todo tipo, é gente curada, é ora em língua, assim, o povo cai assim, entendeu? E você entendeu? É onde tem mais milagre. É os hindus. Então, o que acontece? Eu creio que é verdade mesmo, porque sabe por quê? A igreja católica está cheia, é milagre à torta e direito. Entendeu? À torta e direito. Todas as religiões, o que mais tem hoje é milagre. Todas talvez seja muito, mas a maior parte das religiões faz milagre, irmãos. Profecia, orar em línguas, todas as religiões oram em línguas, irmãos. Até na macumba oram em línguas. Sabia? Na macumba, dependendo do macumbeiro, eles oram em línguas. Entendeu? Então, essas coisas, se orar em línguas, profetizar e curar, fosse algo assim, tão espiritual, puxa vida, e o macumbeiro também ia estar bem, os hindus, o catolicismo, né, os padres, né, e, irmãos, eu quero lembrar os irmãos, quero deixar bem claro, que eu não sou contra o milagre, muito pelo contrário, eu sou um homem que já vi muito milagre. Milagre de verdade e milagre falso também, eu vi os dois, por isso eu conheço bem o que é o falso e o verdadeiro, porque eu já vi o verdadeiro e já vi o falso, entendeu? Porque eu já vi, eu já orei para a pessoa assim, entendeu? E a pessoa vai para o hospital e volta e foi curada, mas ainda é um milagre que mas eu já vi a pelota sair da mão da irmã assim, e não só eu, a igreja toda viu. A pelota desse tamanho assim, na mão e sair. Você entendeu? Isso é milagre. Isso não é só cura, isso é milagre. Porque milagre, na verdade, o milagre ele não deixa de ser uma cura. Mas a Bíblia, quando ela está falando de milagre, ela não está falando muito de cura. A Bíblia, quando está falando de milagre, está falando daquelas coisas extraordinárias. Tipo, o vento parou, tipo, a chuva parou, a chuva parou. Entendeu? É mais nesse tom. Embora a cura não deixe de ser um milagre também. Né? Porque em alguns lugares você vê que a Bíblia fala curas e milagres. Parece que o milagre é a cura. Prestou atenção? Então se refere mais ao milagre a esses acontecimentos sobrenaturais. Né? Mas o milagre, a cura também não deixa de ser um milagre. Né? Então eu não sou contra os milagres. Agora precisa entender que, por exemplo, a restauração de um casamento, por exemplo, se for uma restauração verdadeira, é um milagre muito maior do que o aleijado andar. É isso que as pessoas não entendem. Que milagre para eles é só aquilo que causa frição. Alguma coisa que dá para ver ali na hora, sim. Isso é sinal de incredulidade. A pessoa que está sempre querendo ver alguma coisa, devia ser discípulo de Tomé. Agora, ainda queria dizer uma coisa, se fosse discípulo de Tomé estava bem, porque Tomé foi um grande homem de Deus, ele deu um vacilo ali, ficou até meio conhecido como o homem incrédulo, mas o Tomé de incredulidade ele não tinha nada, senão ele não seria apóstolo do Senhor. Aquilo ali foi um vacilo dele, mas Tomé era um grande homem de Deus. O discípulo que era fajuto era Judas, não era Tomé. Tomé era um homem de Deus, né? Mas inclusive foi morto por amor à palavra de Deus, foi martirizado. Não serviu nem para lavar os pés de Tomé, nem para levar a toalha para ele, para lavar os pés, entendeu? Mas ele deu um vacilo lá, né? Então ficou conhecido com essa coisa aí da incredulidade de Tomé. Mas
Irmãos, a Igreja Católica, os hindus, macumba, tudo quanto é religião, a maioria delas faz muito milagre. Muito milagre. Entendeu? Ah, pastor, e esses milagres é Deus quem faz? Bom, se nós partirmos do princípio que tudo Deus está no controle, que tudo... a pergunta não é se é Deus que faz, se Deus permite, se Deus estava lá. A pergunta não é essa. A pergunta é, Deus aprova o que está sendo feito ali? Essa é a pergunta. O que está sendo feito ali está aprovado por Deus? Essa é a pergunta. Esse culto que nós fazemos aqui, Deus aprovou o que está sendo feito aqui? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. O cristão que ama Deus, que quer chegar diante de Deus, do Senhor, e ouvir a frase, fostes fiel no pouco, no muito te colocarei, ele tem que pensar assim, o que eu fiz hoje, Deus aprova isso que está sendo feito? O que está sendo feito ali, eu posso participar, porque aquilo ali, Deus aprova o que está sendo feito? A pergunta é essa, porque num certo sentido, irmãos, tudo é Deus. Se ele não fez, mas ele permitiu, se ele permitiu, no fundo, foi ele que fez então, mas ele permitiu, não significa, se ele permitiu, meio que foi ele que fez, mas só que não é uma coisa que ele aprova, ele não gostaria que fosse daquele jeito, muitas vezes ele faz, mas é para juízo. Então, a questão também não é ser usado por Deus, mas a questão é ser aprovado por Deus. Usado por Deus, o capeta foi. Usado por Deus, o Saul foi. Usado por Deus, o faraó foi. Usado por Deus, Nabucodonosor também foi. Mas eles foram aprovados por Deus. Eles obedeceram a Deus, eles fizeram a vontade de Deus. Não, e não, e não. Mas essa ideia, não, se eu for usado por Deus, todo mundo quer ser usado, acha que ser usado por Deus é a glória, entendeu? Ser usado por Deus, irmão, o capeta também foi. A questão é obedecer a Deus, a questão é fazer a sua vontade, a questão é fazer aquilo que Ele aprova, não, a questão é não usar o Espírito Santo, o crente hoje ele quer usar o Espírito Santo em vez de ser usado pelo Espírito Santo. Ele quer usar o Espírito Santo. Tem uns que, Espírito Santo, vem. Se eu tenho algum crédito ainda aí, anjo Miguel, manda o Espírito Santo. Mas como manda o Espírito Santo? O Espírito Santo é maior que o anjo. Ele manda, eu já vi um pastor falar isso, que é para mandar o Espírito Santo, né? Deus amado. Então, uma coisa é importante. Profecia, irmãos, é diferente de línguas. Falar em línguas é uma coisa, profecia é outra, né? São duas coisas diferentes. Qual que é a diferença básica aqui, fundamental, que nós precisamos esclarecer aqui? A profecia é Deus falando. A língua é o homem falando. Então, se um está falando em profecia, e eu interpreto a profecia dele, e aí vem um outro e interpreta a profecia dele, o que ele falou ali é que Deus vai fazer, quer dizer, já virou profecia, já não é mais língua. Que quando vem uma mensagem de Deus, o objetivo da língua não é trazer uma mensagem de Deus. O objetivo da profecia é trazer uma mensagem de Deus. Veja que os erros são muitos, e são muito infantis, biblicamente. Então eu digo sempre, que tem alguns pregadores que são muito, assim, eloquentes, e eles têm um dom da eloquência, um dom da oratória, e ele vem e ele fala tudo ao contrário daquele homem que pregou certinho. Ele fala tudo ao contrário e parece que ele está certo, mas parece que ele está certo porque você não botou a mão na Bíblia ainda. Se você começar a botar a mão na Bíblia e procurar, você vai ver que é tudo heresia. Mas enquanto você não botar a mão na Bíblia, ele te põe em dúvida, qual dos dois que está certo agora? Agora, você só vai descobrir quem está certo se você botar a mão na Bíblia e for estudar. Enquanto você não botar a mão na Bíblia, qual que vai te convencer mais? É aquele que falou o que estava na Bíblia, ou não? É aquele que vai te convencer mais, é aquele que é mais convincente, que tem mais o dom da oratória. Não é o que estava certo, entendeu? Aquele que tem mais o dom da palavra, que é mais convincente, é que vai te convencer.
Agora, a partir do momento que você começar a comparar com a palavra o que os dois falaram, aí vai ficar bem claro, aquele ali falou bonito, mas esse aqui está falando que está na Bíblia. Não? Então, quando essas pessoas, é muito raro, né, o intérprete, né, mas quando eu vi intérprete, alguém ouvi falar, né, que o cara interpretou lá, era sempre assim. O cara interpretou como se Deus estivesse mandando uma mensagem, mas aí não é mais língua, aí é profecia, entendeu? A profecia que é uma mensagem de Deus, a língua não, o objetivo dela não é esse, a língua é outra coisa, não é a mesma coisa que profecia. Vê que os erros, eles são muitos. Essa igreja moderna, ela acha assim, que se for interpretar o que o cara está falando em línguas, vai ser para falar alguma coisa de bênção. Mas aí não é língua, aí é profecia. A profecia e língua são duas coisas diferentes, né? A língua é o homem falando com Deus. A profecia é Deus falando com o homem. Amém? E então, o que é uma profecia exatamente? Eu já vi muitos dizerem o seguinte, que eu já expliquei para os irmãos que o ministério da profecia não existe mais, não se discute, isso aí não existe. O que existe é o dom da profecia, que esse permanece para sempre. Mas o ministério da profecia não existe mais. Já ensinei isso aqui na igreja. Então, mas o que acontece? Mas o que é esse dom da profecia? O que é esse dom da profecia? Você já viu que muitos dizem, né, que a profecia é a pregação da palavra, né? Tá certo, não está errado, mas não é só isso. O que é uma profecia? O dom da profecia. O dom da profecia é o dom de falar inspirado pelo Santo Espírito, correto? Então, se eu consigo pregar uma mensagem de 40 minutos, 50 minutos, de 1 hora, totalmente inspirado pelo Espírito, esta é uma profecia. Mas se eu estou lá conversando com a pessoa depois que acabou o culto e falo alguma coisa inspirado pelo Espírito, também é uma profecia. Então a pregação da palavra, ela pode ser uma profecia, mas então uma profecia, ela pode ser dada durante a pregação da palavra. A profecia pode ser liberada no púlpito ou abaixo dele, porque a profecia é uma palavra inspirada. Então, se eu falo inspirado pelo Espírito, seja durante a pregação, ou seja fora dela, é uma profecia. Agora, o que acontece? Qual é o lugar mais comum, onde seria mais provável que alguém possa falar inspirado pelo Espírito? É durante a pregação! Mas também não podemos dizer que esta é a única maneira. Mas este é o mais comum, é o mais normal. Porque profecia é falar inspirado pelo Espírito, seja no púlpito, na hora do culto, ou seja em outro lugar. Né? Então, por isso, muitas vezes, quando você vê falar em profecia na Bíblia, está se referindo à pregação. Entendeu? Está se referindo à pregação. No Novo Testamento, irmão, eu creio que sempre está se referindo à pregação. Não significa que você não possa falar alguma coisa inspirada pelo Espírito abaixo do púlpito. Amém? Entendeu bem isso, né? Agora, um outro erro que ele é muito grotesco, é o seguinte: todos têm o mesmo dom? Todos têm que orar em línguas? Nas igrejas modernas hoje, línguas todos têm que ter. Por quê? Baseado em quê? Porque em Atos dos Apóstolos falou que todos oraram em língua. Mas todos quem? Todos os 120. Porque os 3.000 não foi, não. Os 3.000 ouviram os 120 falando em línguas lá. Ele falou: e nós agora? O que nós temos que fazer, Pedro? Falou: arrepende-se e receba o dom do Espírito. Mas não falou o dom de língua, não. Entendeu? O dom do Espírito ali era a salvação. Eles receberam a salvação, foram batizados. Eles se arrependeram. Entendeu? Então, mas todos quem? Então, por causa dessa palavra todos aí, então acho que todos têm que ter o dom de língua. A Bíblia é bem clara que um tem um dom desse, outro tem daquele, outro tem daquele outro.
não vou ler o texto hoje, mas tem na Bíblia, que cada um tem um dom diferente, não tem todos o mesmo dom. Então, portanto, não existe esse negócio que todos têm que ter o dom de línguas. Entendeu? Que se existe, eu não estou nem questionando essa questão de língua dos anjos, se existe a língua dos anjos é mesmo ou não, mas eu estou questionando essa questão aí não dá para todos orar, ter o mesmo dom. Se existisse mesmo essa língua dos anjos, e alguém orasse a língua dos anjos, tivesse esse dom, seria algumas pessoas. Uns têm o dom de línguas, outros têm o de profecia, outros têm o de curar, outros têm o de milagre. É isso que a Bíblia ensina. Em lugar nenhum a Bíblia diz que todos têm que ter o mesmo dom. Lá em Atos já fala que todos oraram em língua, mas todos eram quem? Todos eram aqueles 120, os outros 3.000 não oram em línguas ali. Agora, a igreja de Coríntio, irmãos. A igreja de Coríntio, nós vamos ler depois na terceira ou na quarta mensagem, nós vamos ler vários textos do livro de Coríntio. A igreja de Coríntio, ela era uma igreja muito problemática, irmãos. Muito. Entendeu? Ela tinha problema de divisão. Ela tinha problema de carnalidade. Ela tinha problema sabe? Olha, os problemas eram muitos. Entendeu? Tinha problema de um lá ter que ser expulso da igreja. Falou, expulsa esse daí. Paulo falou, expulsa esse daí, que esse daí, entrega ele para Satanás, para que o Espírito no dia do Senhor seja salvo. Quer dizer, se ele for nascido de novo mesmo, ele não vai para o inferno, mas deixa ele, mas Deus, melhor levar já mesmo, que tem que morrer mesmo, entregar, destruir a carne. Esse versículo, por exemplo, é bem polêmico. Se alguém tiver uma opinião diferente de mim, eu respeito, porque é difícil. Esse daí é difícil. É difícil, não é? Não vamos entrar nessa polêmica, não. Esse aí é difícil. Entendeu? Então, tem algumas coisas na Bíblia que a pessoa tem uma opinião diferente de você e você tem que respeitar. Vai que ele está certo, né? Mas, veja bem, nessa questão da língua, tem muitas coisas aqui que são claras, são absurdos, são erros teológicos assim, muito visíveis, né? Muito grotescos. Então, as pessoas às vezes se baseiam no livro de Coríntio para orar em línguas. Se baseiam no livro de Coríntios para orar em línguas. Só que é o seguinte, a igreja de Coríntios, ela não é modelo para ninguém. A igreja de Coríntios estava fazendo tudo errado. Não só na área de línguas, em outras áreas. Ela era carnal, ela tinha divisão, eles eram crianças. Paulo disse que tinha que dar leite ainda para eles, porque eles tinham que ensinar os princípios, as coisas básicas, porque eles não tinham entendimento ainda da palavra. Né? E nessa questão da língua, eles estavam todos confusos. Os estudiosos dizem que na igreja de Coríntio tinha uma turma ali, uma parte da igreja que se achava muito espiritual, e era esses aí que estavam também, não era nem bem toda a igreja, era mais esses daí que estavam, né, botando esse fogo aí estranho aí na igreja de orar em línguas. E apóstolo Paulo, se nós formos procurar entender o contexto todo de Paulo, o coração de Paulo ali, o que ele estava querendo dizer, qual era a intenção dele, se nós assim estudarmos o texto todo, botar tudo aquilo, deixar tudo no nosso coração e pensar sobre tudo que Paulo falou ali em Coríntios, qual é a conclusão que você chega? Ele só não bateu o martelo, não pode orar em línguas, porque ele não podia fazer isso, porque Deus, né, um dia pode usar em algum momento, pode ser que nunca mais venha dom de língua no Brasil, mas pode ser que num outro país seja necessário, entendeu? Então, porque essa não é a vontade de Deus. A gente não crê que a vontade de Deus é essa, que nunca mais ninguém ore em línguas, que foi extinto totalmente esse dom aí. Não creio. Eu creio o seguinte, que dons você pratica em épocas, quando for necessário, tem épocas que não são. Alguém que sabe jogar bola, não joga bola a vida inteira, 70 anos jogando bola. Ele joga 15, 20 anos, depois ele para. Entendeu? Eu não sei se a ilustração foi boa, mas eu estou tentando, de todas as maneiras, fazer com que você entenda, né? Que os dons, o fato de um dom não ter sido extinto, não significa que você tenha que usar ele o tempo todo, a vida toda. Nenhum lugar da Bíblia ensina isso. Agora, esse dom pode voltar? Pode, eu já falei aqui.
Se um dia o Brasil se misturar, acontecer alguma coisa, sei lá, uma guerra, vier gente de tudo quanto é país aqui, quem sabe Deus não aviva o nosso dom de línguas para poder pregar para esse povo estrangeiro que está chegando, quem sabe? Então o dom não é uma coisa que você é obrigado a usar ele o tempo todo. O dom é para você usar quando for necessário. Você ganhou uma camisa de presente, você dom é um presente. Você ganhou uma camisa de presente, você não é obrigado a usar aquela camisa todo dia para dizer que você gostou da camisa. Você pode usar outras também. Entendeu? Então o dom não é para usar o tempo todo. Não significa que não estamos aqui discutindo, não estamos nem querendo entrar nesse mérito se o dom acabou, se não acabou. Isso aí eu acho que é secundário diante das heresias que estão aí. É secundário, não tem nem muita relevância nesse momento. Porque as aberrações são muitas e não precisa nem entrar nessa questão se o dom acabou ou não acabou. Porque essa parte é já mais polêmica, já é mais difícil. Se uma pessoa pensa diferente de mim, eu respeito, porque se o dom acabou ou não acabou, já é um pouquinho mais difícil. Não tem, assim, os textos não são tão claros assim. Entendeu? Eles não são tão claros assim. Então, agora, por que não existe mais o dom da interpretação? Porque o dom da interpretação é mais difícil de falsificar, né? Como é que vai falsificar o dom da interpretação? Tem jeito, mas a pessoa que falsificar o dom da interpretação, o ministério dela não dura muito, não. Logo, logo ela vai ser descoberta. Ela pode falsificar uma vez, duas, três, mas não vai muito para frente. Agora, o dom de língua, você pode orar 300 anos, ninguém vai ter como provar. A pessoa pode até saber, eu sei que o que ele está orando é errado, mas provar você não consegue. Como é que você consegue provar que o cara está... Então, e os textos que são bem claros na Bíblia, que eu vou ler, na terceira mensagem, os dons são para edificação, são para fins proveitosos. A Bíblia é bem clara, eles são para a edificação e para um fim proveitoso, para um objetivo de ensinar, de instruir. Agora, se é língua estranha, não está instruindo ninguém entende nada, como é que vai fazer? A Bíblia é clara na questão da ordem, o culto tem que ter ordem, né? Não existe esse negócio de desordem no culto, não existe esse negócio. Tudo tem que ser para edificação. Primeira coisa, tem 3 coisas numa igreja, quando a gente vem para o culto. 3 coisas que tem que acontecer na igreja. Que não é que tem que acontecer, mas que seria o nosso objetivo, né, de acontecer. Primeiro, e essa tem que acontecer mesmo, né? Essa tem que acontecer. Primeiro lugar, o objetivo do nosso culto qual é? Glorificar a Deus. Esse é o primeiro e o mais importante. Segundo, é edificar a igreja. E o terceiro, que pessoas sejam salvas, o que nem sempre isso é possível acontecer, né? Fora isso, esses são os princípios básicos, entendeu? O objetivo do culto é esse, o propósito do culto é exatamente este, essas 3 coisas. Eu não estou falando de elementos do culto, estou falando de os objetivos, propósitos do culto. Elementos do culto é outra coisa, né? O elemento do culto é a oração, é o louvor, é a palavra, é a ceia, é batismo. Então, esses são os elementos do culto. O propósito do culto é, primeiro, a adoração a Deus, glorificar a Deus em primeiro lugar, depois a edificação da igreja, e depois, se for possível, que vidas sejam acrescentadas, né? Então, a edificação não pode faltar. Então, não dá para ficar falando em outra língua. O que é a língua? A gente já explicou que é idioma, né? São outros idiomas. Já pensou eu começar a fazer uma oração aqui? Vou começar a fazer uma oração em línguas, irmãos. Ó Dio mio, me piace muito de ti. A ti te sei il mio Dio. Tutte le giornate, tutte le sere, tutte le sere mi vuoi parlare a ti. E vuoi ouvir la tua parola também? Estou orando em línguas. Estou orando em italiano. Se alguém entender bem italiano aí, ouvir na rádio aí, eu quero explicar a ele que faz 40 anos que eu não falo italiano, né? Mas estou falando em línguas. Deus entendeu, não entendeu? Mas vocês não entenderam muito bem. O italiano é parecido com o português, você entende mais ou menos, mas não entenderam muito bem, não.
mas Deus entende, né? Então a língua é essa que Deus entende e que as pessoas não entendem, é o idioma. Agora, essa questão, se a língua de Atos é idiomas e a de Coríntios não é, eu acredito que é tudo uma só. Agora, se alguém crê que a de Atos é língua de idioma e a de Coríntios, amém. Não vou dizer que ele não é homem de Deus por causa disso. Eu também não vou dizer que pode cortar a minha mão, também não. Não é tão clara assim. Eu creio que está mais ou menos clara, mas não está tanto assim. Entendeu? Então você vê que tem algumas coisinhas assim que eu concordo com esse povo. Que não é que eu concordo, eu até entendo esse povo que entendeu errado. Porque tem algumas coisinhas que é meio duvidosa, mas tem muita coisa que é muito clara. Então, mas vamos supor, já que essa parte eu falei que ela é um pouquinho duvidosa, que ela não é tão clara na Bíblia, vamos supor que a língua de Coríntios fosse realmente língua estranha, língua de anjo, língua estranha. Mas o problema não é esse, o problema é que tem muitos erros, grotescos, fora esse. Tipo, mas tem que orar 1 ou 2, no máximo 3, e tem que ter quem interprete, você não fica calado. É assim que ora por aí nas igrejas? Não é. Pastor ora na frente. Você já viu alguma vez o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, o apóstolo João, o Timóteo, alguém, João Batista, sei lá, você viu alguém na Bíblia, um pregador na Bíblia orando em línguas? Meu Deus do céu. Você vê que as coisas de Deus, elas têm fundamento. As coisas de Deus não é assim de confusão. Tem algumas coisas que é difícil de interpretar, não está muito claro? Tem. Mas Deus não é Deus de confusão. Entendeu? Então, agora tem uma coisa também. Se tem alguma coisa que não é tão clara, não vamos dar prioridade a isso. Entendeu? Vamos dar prioridade àquelas outras coisas que são mais claras. Até Deus iluminar o nosso coração, a gente entender melhor aquela ali que não está tão clara. Entendeu? Então, mas é justamente um assunto que é um pouquinho difícil de ser interpretado, se é a língua dos anjos, se é de homens, se é língua estranha, e é justamente o que eles dão mais valor, né? Porque misericórdia de Deus, né? Irmãos, heresias neste assunto são bem grotescas, irmãos. Só é enganado se não comparar com as Escrituras. Se comparar com as Escrituras, elas são muito grotescas, as heresias. E olha, Oséias ele fala: o meu povo não é as pessoas do mundo, que Oséias fala, é o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Vamos traduzir aqui, vamos, né, esse texto, numa linguagem bem nossa aqui. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Como que eu diria isso aqui para você entender mais? Diria assim: os crentes estão sendo destruídos porque não conhecem a Bíblia. Ou então traduziria assim: os crentes estão sendo destruídos porque conhecem, mas só conhecem a letra e entendem tudo errado. Entendeu? Então, o propósito de Deus na língua, nós entendemos que era evangelizar os gentios, não existe outro propósito. Porque eu vou orar em línguas para conversar com Deus. Mas espera aí, que fundamento tem orar em língua estranha para conversar com Deus, sendo que Deus entende língua estranha sem ser estranha, Ele entende a minha língua, o meu sotaque, entendeu? Eu preciso orar numa língua estranha para conversar com Deus. Agora presta atenção. Então tem aqueles pregadores que dizem que não pode orar no culto, mas que sozinho na sua casa você pode orar a língua estranha. Não. Eu digo que poder pode, mas não deve, porque não existe essa coisa aí, entendeu? Agora, poder pode, se você faz muita questão, né, se a pessoa faz muita questão. Eu sei que não tem ninguém aqui assim, mas isso aqui vai para a rádio, vai para a internet, né? Então, se a pessoa
faz muita questão, então ora em língua sozinho, então, na sua casa. Mas na igreja está bem claro que não pode. O apóstolo Paulo é bem claro. E se pudesse, entendeu? Ele está querendo dizer que tinha que ser 1, 2, no máximo 3, e tem que ter intérprete. O que Paulo se refere ali aos coríntios é o seguinte: diante de uma igreja muito problemática, ele só não bateu o martelo, ele não falou que não podia, mas ele desestimulou totalmente, de todas as formas. Ele tentou inibir, ele tentou, ele não incentivou eles a orar em línguas, em hipótese alguma. Ele incentivou eles ao dom do amor, ao dom do amor. Eu já falei para os irmãos a questão do mau testemunho. Você quer 2 tipos de pessoa, e eu não estou dizendo que são todos, mas é a maioria. Quer 2 tipos de pessoa na nossa nação que dá muito mau testemunho. É pessoa chamada apóstolo, e a segunda é a pessoa que gosta de orar em línguas. Você presta atenção, vocês não dão mau testemunho a esse tipo de gente. É mau testemunho, mas mau testemunho mesmo, esse povo dá. Entendeu? Os apóstolos dão mau testemunho pela arrogância, pela ganância, pela apego à finança, pela luxúria, e os oradores de língua gostam de dar um mau testemunho em outras coisas também, mas 2 tipos de gente que dá mau testemunho, não todos, né? Eu conheço uma irmãzinha lá que ora em língua, é uma beleza. Eu não duvido, não estou dizendo que são todos, mas é a maioria. Não, é a maioria. Então, vamos para encerrar, para o livro de Apocalipse. A língua estranha, irmãos, ela separa o homem. A língua estranha é juízo de Deus, ela separa o homem, ela não junta. Você prestou atenção? O pessoal estava construindo a torre de Babel, e Deus mandou uma língua estranha lá, sabe para quê? Para separar, para acabar com a obra. E essa língua estranha também separa o homem, não ajunta o homem. Só faz confusão. Entendeu? Porque enquanto a pessoa está orando essa língua estranha, não une ninguém, não edifica ninguém. Em vez de juntar, separa. Agora, uma coisa muito importante, eu quero ir para o livro de Apocalipse, então. Eu falei que ia ler um texto só, mas, né, por isso que o dia de amanhã e a hora mais seguinte pertence a Deus, né? Então vamos lá. As cartas, abre ali a Bíblia em Apocalipse, no capítulo, Apocalipse no capítulo 2. Capítulo 2, começa falando aqui das cartas, as 7 cartas de Apocalipse. Prestou atenção? Essas 7 cartas de Apocalipse, ela é um modelo de igreja do futuro. O João viu o futuro, o Apocalipse é o futuro. Entendeu? É a igreja do final dos tempos. E essas 7 igrejas, ela reflete, num certo aspecto, os vários modelos de crente que vai ter. Né? Não é de denominação A ou B. A carta não está pensando em denominação. Né? Nós temos que pensar na igreja invisível. Né? A igreja invisível. Então, um dado interessante aqui nessas cartas de Apocalipse é o seguinte: tem uma igreja que tem só elogio, tem outra que tem só crítica, e tem 5 delas que tem elogio e crítica. Elogio e crítica. Tem uma delas que tem só elogio. Não. Mas o interessante é o seguinte: nenhuma delas, né, fala de dons. Significa que no final não vai existir dom? Não é isso. Significa que o dom não é a prioridade, irmão. Só isso. Entendeu? Não é o suprassumo, não é o... Entendeu? Por quê? Ele falou de prioridades. No final dos tempos não vai existir dom, língua não vai ter mais? Alguns dizem que, baseado num texto de Coríntios, que fala que a língua cessará, a profecia cessará, a ciência cessará, mas isso aí eu imagino que vai ser quando nós for para a glória.
Eu creio que no final dos tempos vai ter profecia, vai ter línguas, tudo. Mas por que ele não citou nenhuma dessas cartas? Porque não é a nossa prioridade para a edificação da igreja. Ainda que também é uma coisa que pode ajudar na edificação, mas é secundária. A prioridade qual é? Qual é a prioridade que ele bota aqui? Ser fiel à palavra. Em todas as 7 cartas. Não vou ler todas, mas vou ler apenas aquela Vou ler apenas aquela que ele só deu elogios. Qual que é a igreja de Filadélfia? A igreja de Filadélfia, onde que está aqui? Apocalipse 3, vou ler... Vou ler do versículo... vou ler tudo então, do 7 em diante. Até do 7 até 7 e 8, vai. Não precisa ler tudo não. Ao anjo da igreja, a igreja de Filadélfia, essa igreja aqui, só elogio, Deus só fez elogio, olha aqui. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Já pensou? Na igreja, um anjo da igreja que tem a chave de Davi, o que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. Já pensou? Igreja poderosa, esse anjo da igreja aqui. Era ou não era? Então, esse aqui, só elogio para esse aqui. Aí, versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, é alguém aparentemente pequeno, pouca força. Entretanto, oraste em línguas bastante, profetizaste bastante, curaste muitos enfermos. Não é nada disso que está escrito aqui, entendeu? Não é nada disso que está escrito aqui. Vou ler de novo porque alguns não estão com a Bíblia na mão e eu brinquei aqui com esse negócio aqui. Entendeu? Olha, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Prestou atenção? E se a gente for continuar lendo, o versículo 10 também fala, porque guardaste a palavra da minha perseverança, e por aí afora. Tá. Agora vamos ver a igreja que só teve defeito, só teve crítica. Vamos ver, por que ela foi criticada? Por quê? Versículo 15, nesse mesmo capítulo 3, versículo 15. Olha aqui, ó. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, nem dera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque não curaste ninguém, não expulsaste nenhum demônio, porque não oraste em línguas, porque não profetizaste, porque não fizeste nenhum milagre. Não é nada disso que está escrito, irmãos. Não é nada disso que está escrito, vou ler de novo. Olha aqui, ó, versículo 15, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, nem dera fostes frio ou quente, assim pois és morno, nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para enriquecer as tuas vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos. Quando fala de vestiduras brancas, irmão, está falando de santidade, e quando fala de colírio, está falando da palavra, do entendimento da palavra. Esses daqui acho que até conhecia a Bíblia, mas não estava entendendo tudo errado. Colírio para os olhos, para entender a palavra, vestiduras brancas, santidade, irmãos. Foram reprovados pela falta de santidade, por falta de entendimento da palavra. Estou encerrando, irmãos. Preciso encerrar, não dá para ler muito mais, mas deixa eu ler só mais uma aqui. Só mais uma. Capítulo 2, versículo 19, a igreja de Tiatira. Essa aqui foi reprovada, foi reprovada, mas teve alguma coisa boa também. É daquelas 5 que teve elogio, mas teve crítica. Olha aqui, ó. Conheço as tuas obras, versículo 19, Apocalipse 2, 19. Olha aqui, ó.
Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Você gostaria de uma igreja assim? Um anjo da igreja assim? Que maravilha, não? Prestou atenção? Conheço as tuas obras. O Senhor vinha aqui falar para nós aqui, ó. Conheço as tuas obras. Já pensou? O Senhor, não, só. Irmãos, vamos ser bem aqui, vamos fantasiar bastante. Vamos dizer que o Senhor tivesse em carne e osso 2000 anos atrás, ele se assentasse ali no final do culto, e terminava o culto, e ele falava, tem uma palavra aqui para a igreja. Conheço as tuas obras, anjo da igreja. Sou Joey, né? Sou eu, né? O anjo da igreja é o líder da igreja, é o pastor, né? Anjo da igreja. E ele vem e fala para o anjo da igreja: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as últimas obras mais numerosas que as primeiras. Eu falo, não, mestre, nem tanto, mestre. Entendeu? Puxa, quanto elogio, né? Aleluia, glória a Deus. Mas aí vem o versículo seguinte. Tenho, porém, contra ti que toleras que esta mulher Jezabel a si mesmo se declara profetiza, e não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comer coisas sacrificadas a ela. Tinha uma mulher que ensinava, e ela ensinava errado. Entendeu? Aí, qual que é o problema aqui? O problema é com a palavra, o zelo com a palavra. Novamente, a questão aqui é a palavra. É a palavra de Deus, é ser fiel. Quando a Bíblia diz ser fiel até a morte, dá-te a coroa da vida. Ser fiel que dá-te isso, ser fiel que dá-te aquilo, ser fiel que dá-te aquele outro. Fiel a quem? Fiel à palavra, ser fiel a Deus. Mas como que eu vou ser fiel a Deus? Sendo fiel à palavra. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Oséias 4:6. Oséias 6:4. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Enquanto a gente viver, a gente vai ter que buscar o conhecimento da palavra, irmão. Senão vão nos fritar, vão nos enganar, vão nos ludibriar, vão tomar a nossa coroa. Então, irmãos, as 7 igrejas que João viu lá no final dos tempos, todas elas, a ênfase é a palavra. E aquelas 7 igrejas apontam para os modelos de igreja que vai ter no final dos tempos. Porque foi o que João viu, ele viu a igreja do final dos tempos. A igreja é uma só. Mas por que João viu 7? Ele viu 7 porque é uma só. Mas ele viu que dependendo do povo, dependendo da região, dependendo do lugar, ele viu, dependendo do pastor, da liderança local, aquela estava diferente daquela outra. Entendeu? É o que está acontecendo hoje e vai acontecer até o final dos tempos. A igreja de Deus é uma só. Mas, dependendo da liderança, tem um lá que está querendo arrancar o couro do povo. Né? Tem outro lá que está dando sangue para ajudar o povo. Tem outro lá que está de boa intenção, coração sincero, mas enganaram ele, falaram que ele tinha condições de ser pastor. Ele só tinha 1 ano e pouco de convertido e botaram ele lá e está sendo sincero, mas ele está dando comida estragada para o povo. Porque mesmo sem querer, mesmo com amor, foi o que aconteceu comigo. Com 1 ano e pouco de convertido, não, você é pastor. Tá bom, o bobo aqui aceitou. Mas não é bobo, Deus permitiu. Deus permitiu, isso foi um treinamento para mim, sabe por quê? Se eu não tivesse passado por tudo aquilo, se eu não tivesse jogado uma água e caía de monte, eu ia ficar tentado a fazer isso a vida inteira, irmão. Mas como Deus me mostrou essas coisas para eu não cair mais nessa cilada. Então aquele negócio que eu fui ordenado com 1 ano e pouco lá, aquilo lá, falamos quase para você, tudo foi permitido por Deus, foi a minha faculdade, foi o meu treinamento, porque o meu curso de teologia eu fiz para telepresencial, entendeu? Então a minha faculdade, meu curso de teologia na prática foi aquilo ali, entendeu? Não tem mais jeito de ser enganado agora, fica difícil para ser enganado, porque eu já experimentei o que é certo e o que é errado. Eu conheço o milagre verdadeiro e conheço o milagre falso. Conheço. Vamos encerrados então.